Olha, nós chegando aqui com mais uma edição especial do programa da TV Pé. Olha, eu antes de colocar o entrevistado no ar, eu vou chamar dois vídeos aqui na TV Pé. O primeiro mostra a situação do Nestor Piva. Isso depois do incêndio. O Nestor Piva é caso de polícia. Mas esse é um estado de investigações seletivas. Daqui a pouco vamos fazer uma investigação de Araque contra Gilmar Carvalho para tentar, então, enganar a opinião pública. Porque esse é um estado de investigações seletivas. Nestor Piva. Vejam o que eu recebi para mostrar o atendimento lá dentro do Nestor Piva. Agora. O rapaz passa mal aqui no Nestor Piva nesse exato momento aí. Esperando porque os médicos não atendem, o hospital está superlotado, né? E as pessoas ficam esperando a boa vontade, né? Aparecer um médico, né? Aí o pessoal tudo sentado na cadeira aí, ó, aguardando. E o prefeito não aparece, né? Você está sendo gravado. Entendeu? Viu? Pode ser. Você concorda com isso? Concordo plenamente. Tá sim. Pega o nome dele aqui. Entendeu? Pode pegar aí. Aí vocês percebem aí, ó. No Nestor Piva, a lotação, ó. Aí depois que o rapaz passa mal, desmaia aqui. É essa a situação do Nestor Piva, né? Essa é a situação que vocês estão vendo aí, ó. Entendeu? Está no Nestor Piva, o rapaz aguardando a tarde toda, não tem médico. Aí quando é depois aparece médico aí mais rápido possível para tentar socorrer o rapaz, ó. A situação é essa aí, ó. Tenho outro vídeo também. Nestor Piva você já viu. Meu querido amigo Reinaldo Moura, Reinaldo é um gozador. Mais de 70 anos de idade, mas não para de ser gozador. Faz uma série de observações. Reinaldo Moura, na sua tela, bota lá. Meu 20-0 é de Pirambu, é o Imperador Thiago Lemos, entendeu? Torcedor do 40 enxugado da gota. Cadê o 10? Você sabe que eu gosto de você. Não lhe dou 10, que o 10 é de Custodinho, para levar para Raimundo Luiz, meu compadre, que é o dono desse negócio aqui do Falando Francamente. Meu compadre, grande abraço, viu? Você sabe o quanto eu lhe devo. E é que eu escrevi não, que eu ditar um livro, você vai ter um capítulo especial. Tem um cara lá em Lagarto, Cheixo Sergipe, ele tem um blog, ele publicou lá, né? Homem assassinado a tiros dentro de bar no interior. Veja a matéria. Aí bota a matéria. Aí tem oferecimento frigorífico Barbosa, carne fresca de qualidade. Assessoria de Valdevan 90. É no isso aí. Aí o cara tem que ter cuidado, né? Aí bota assim, veja antes que ele desapareça. É o isso, mas fica parecendo que é Valdevan. Zé Franco presidindo uma sessão da Assembleia Legislativa. Votação de um projeto complicado, bolo, discussão. O cara vira, presidente, questão de ordem. Zé Franco aí faz, diga aí, meu irmão, qual é a questão de ordem? Aí o cara comentou a questão de ordem, aí volta para Zé Franco, dá cisele e fez, ô meu irmão, que é isso? Aí não é questão de ordem, isso aí é questão de desordem. Zé, tira o meu couro não, foi Venâncio que me contou, viu? Ai, seu Américo era prefeito de Riachuelo, Damião era vereador. Aí Damião, gostava de tomar um bilhete, vira para seu Américo e diz, seu Américo, me empresta a caçamba da prefeitura para levar uma muda de uma eleitora para os Abaís. Aí seu Américo, quando é isso? Domingo. Ele, rapaz, sério, não vai dar certo. Aí Damião, dá, rapaz, não dá o que empresta, eu levo lá. Ó, isso não vai dar certo, mas você quer, vá. Aí Damião se picou. Chegou lá, entregou a muda, foi para a praia, toma uma, atolou a caçamba, liga para seu Américo. Seu Américo, teve um problema aqui, seu Américo. Eu não disse, eu sabia que isso não ia dar. O que foi? Atolei a caçamba. Você é o irresponsável. Aí Damião vira, irresponsável é você que sabia que não ia dar certo e ainda liberou a caçamba. Foi, verdade, Damião está vivo. Nicodemos, eu candidato a presidente da Assembleia, Nicodemos também. Aí combinei com Venâncio, Luciano, os amigos, fazer o almoço em Atalaia, aí fomos para Atalaia para combinar tudo para levar para João Alves, né?
Aí demoramos lá no almoço, e aí Venâncio e Luciano foram levar a notícia para João Alves. Já era mais de 5 horas da tarde. Aí não tem perigo que o pastor, dia de sábado, não trabalha, quebramos a cara. Sabe por quê? Cheguei lá, eles dois chegaram lá, o pastor já estava lá, escolhido por João Alves, presidente. Eu digo, mas esse pastor trabalha dia de sábado. Aí hoje foi que eu soube. Não, na hora eu sou, mas hoje, aí o pessoal de Aparatuba, Gilvanise, o pessoal lá me confirmou, não, ele é adventista do 7º dia, mas o 7º dia dele é de sexta, 17 horas, até sábado, 17 horas. Já era 17h10, quando Venâncio e Luciano foram lá, o pastor já era o presidente. Um abraço, viu? Agora sim. Eu vou entrevistar meu querido amigo Lúcio Flávio, que é um publicitário e que é assumidamente um bolsonarista, um homem que segue as ideias do presidente da República. Meu caro Lúcio Flávio, uma pergunta para você. Neste programa desta sexta-feira, você, Lúcio, ameaçou de morte o senador Alessandro Vieira? Fique à vontade. Muito obrigado, Gilmar, pela oportunidade, pelo convite de estar aqui nessa sexta-feira falando aos seus espectadores, ao seu programa, TV PPP. Não passa de uma brincadeira sem graça essa insurreição do senador da República, Alessandro Vieira, contra a minha pessoa. Completamente sem graça, e risível até. Não merecia nem resposta, mas dada a repercussão que se tomou, porque ele é um senador da República, né, e se prestou ao papel de fazer essa insinuação, mesmo entendendo bem, né, mesmo sabendo que não passava de uma falácia, de uma narrativa, ele fez questão de insistir nessa suspeição. Eu venho aqui esclarecer que não, desejo vida longa ao senador delegado Alessandro Vieira, mas como eu acho que a delegacia não saiu das veias do senador e ele quer fazer do mandato dele uma delegacia de inquisição. O senador não reage bem, Gilmar, às críticas de quem pensa diferente dele, e a todo instante ele vem tentar cercear a nossa liberdade. Ele pegou uma frase completamente fora de contexto, que falava de uma outra coisa, e fez questão de insinuar que aquela frase queria dizer aquilo que estava na cabeça dele, que não passa de uma inverdade. Quem me conhece sabe, eu sou um homem de igreja, sou um homem cristão e que tenho uma grande afeição em defesa da vida, a minha luta e a minha guerra em defesa da vida. Quem atenta contra a vida, contra a integridade física dos seus adversários é a esquerda, né, que deu uma facada no presidente Bolsonaro, que vive aí fazendo vídeos chutando a cabeça do presidente Bolsonaro degolada, que vive querendo matar e querendo criar atentados. Eu penso o contrário, eu sou diferente, eu sou opositor de quem pensa assim. Então, na verdade, Gilmar, foi uma frase que ele recortou de uma conversa privada de um grupo de WhatsApp das pessoas que pensam como eu, de direita, conservadores, em que nós falávamos sobre o futuro de Sergipe. O senador pegou aquela frase sem contexto nenhum e emendou com uma outra resposta que foi dada sobre uma outra coisa e quis forçar a barra ali, recortando só o que interessava a ele para forjar uma narrativa acerca do meu nome. Mas para cima de mim, ele não vai conseguir fazer isso. Lúcio Flávio, você voltou e pediu votos para Alessandro, candidato na época ao Senado? Lamentavelmente, Gilmar, nós, à época das eleições de 2018, nós fizemos uma sabatina, o meu agrupamento chamado Brasil 200, fez uma sabatina com alguns candidatos que nos procuraram, alguns que a gente indicou, e dentre esses sabatinados estava o senador, o candidato, até então delegado, Alessandro Vieira. Ele foi reprovado na nossa sabatina. Perdeu nos critérios que tínhamos como itens e valores para que apoiássemos um determinado candidato. Tendo em vista a reprovação dele, ele me procurou posteriormente pedindo uma reconsideração. Estava ele em 5º lugar nas pesquisas e acreditava ele que tinha chances, porque ele estava crescendo, estava em ascendência nas pesquisas eleitorais. Nós fizemos uma nova
rodada de sabatina com ele, e aí ele mudou as respostas, e aí acabou nas novas respostas atendendo ao que a gente pensa, e nós decidimos, o nosso agrupamento decidiu acreditar, dar um voto de crédito naquelas novas respostas. Não bastou muito tempo após eleito que a gente descobriu que não passava ali de mais uma estratégia de conseguir apoiamento, porque todos os compromissos que ele firmou conosco, ele acabou não cumprindo em relação às defesas e valores que nós acreditamos. E aí tem várias pautas que ele acabou, nós o convidamos após eleito para questioná-lo. Ué, senador, não foi isso que você falou para a gente quando estava na sua campanha? E aí nós acabamos entendendo que o senador não era aquilo que nós imaginávamos e acabamos tendo um baita arrependimento, assim como, né, a maioria absoluta, Gilmar, dos eleitores, dos quase 500 mil de votos que ele teve, a maior decepção política da história recente, trata-se do senador Alessandro Vieira, que se elegeu com um perfil e após assumir mudou de perfil. E especialmente no que se refere a essa oposição raivosa, cega, odienta, em relação ao presidente Bolsonaro, porque tudo bem, se você não gosta do presidente, se você não o apoia, não tem problema nenhum. Mas não é razoável a oposição raiventa e odiosa que tem sido feita. O senador Alessandro é um exemplo do que ele tem feito na CPI da pandemia. Não é razoável o que ele tem feito lá. E aí já pede CPI de rachadinha, de uma coisa que nem tem valor jurídico, e ele, como delegado de polícia, deveria minimamente saber, e aí pede CPI disso, CPI daquilo, pelo amor de Deus, como se estivesse agindo no Senado, como se estivesse numa delegacia. Estamos completamente arrependidos. Mas eu deixo claro que esse nosso arrependimento e nossa oposição, Gilmar, nada tem a ver com problema na esfera pessoal. Nós desejamos vida longa para o senador. Nós não fazemos oposição à pessoa, mas às ideias. As ideias seremos frontalmente contra. Nossa oposição é político-ideológica e não pessoal. Não tem um problema de ordem pessoal com o senador. Recentemente, eu entrevistei aqui o advogado João Fontes. E ele traçou o seguinte quadro. Ele disse, olha, Alessandro votou em Bolsonaro e decepciona o eleitor, a eleitora de Bolsonaro. Não vai ser aceito pelos eleitores do PT. Aí eu pergunto a você, Lúcio Flávio, qual o caminho político de Alessandro? Ele vai seguir o quê? Ele vai ser aceito por quem? A Bíblia fala sobre seja quente ou seja frio, só não seja morno, isentão, em cima do muro, que eu te vomito. É assim que a Bíblia trata aqueles que fogem ao debate, como muitos que insinuam agora aqui, uma terceira via que não existe. Ideologicamente, politicamente falando, nós temos dois conceitos neste momento político que o Brasil vive, que é o momento da direita versus esquerda. Isso pode ser que mude no futuro, mas esse é o momento de agora. E o senador Alessandro insiste em querer viver num mundo paralelo, num mundo em que ele é o baluarte da independência e da liberdade. Ele é o baluarte porque ele acha que ninguém presta, nem um lado e nem o outro, e só ele, numa insinuação aí de terceira via que não existe, né, se mostra como acima de tudo, acima da lei, acima de todos, acima da política. Então é lamentável, porque os reflexos, Gilmar, nós temos visto. Saiu aí o presidente municipal, que foi candidato a prefeito, Coronel Rocha, no início, saíram outros do interior, né, mais cedo, depois saiu a Daniele Garcia, saiu o doutor Emerson, partido sendo esvaziado e o próprio presidente nacional dando um pito público, né, o Roberto Freire, questionando que história é essa de você estar se alegrando com a saída do partido de um dos nossos melhores nomes, que é a Daniele Garcia. Então, é um senador, presidente de partido, que não pensa em grupo, que pensa em querer ter razão a todo tempo e a todo custo. A fixação do senador Alessandro é querer ter razão, é querer sair acima de tudo, é querer todas as investidas que ele teve contra o presidente Bolsonaro, todas foram frustradas, todas ele passou uma vergonha pública e ele insiste em querer pelo menos ganhar em alguma e não consegue. Infelizmente, o senador Alessandro se perdeu, é a mais rápida queda
política que vimos na história de Sergipe. Ele foi de 0 a 100, na verdade de 100 a 0, muito rapidamente, né? Logo depois de assumir o seu mandato, o que é uma pena, porque tínhamos nele a esperança de uma nova liderança política, o que não se confirma em hipótese nenhuma, porque ele não consegue dialogar com quem pensa diferente, como foi o que aconteceu comigo. Eu sou opositor das ideias do senador, mas não o odeio de morte, assim como a esquerda faz com quem eles divergem. Mas aí ele tenta me silenciar, me ameaçar de processo, de polícia, bem no ímpeto, como o João Fontes sempre diz. O delegado Alessandro tem um ímpeto policialesco, ele quer prender todo mundo, como ele fez na CPI, quer mandar em todo mundo, quer calar todo mundo, e comigo vai ser bem diferente. Respeitarei ele, espero que ele tenha vida longa, inclusive para ver o que Deus fará na minha vida, mas em me intimidar ele não vai conseguir, e nem vai conseguir distorcer as palavras que saíram da minha boca. Então, por parte do senador, na sua opinião, seria uma mentalidade fascista, seja nós e eles, seria uma mentalidade fascista? Eu acho que o senador tem uma mentalidade egoísta, uma mentalidade completamente arrogante e soberba. A Bíblia também diz que a soberba precede a queda. É o que está acontecendo com o senador, sendo esvaziado. O senador não conseguirá repetir o feito dos seus votos, nem perto disso. É óbvio que a temperatura das redes sociais, Gilmar, já comprova muito isso. E isso ele tem tido que reparar, bloqueando os comentários das pessoas, apagando os comentários das pessoas, porque ele não suporta ser pego em flagrante desacordo com aquilo que ele prometeu. As pessoas têm dito, eu quero a devolução do meu voto, eu estou arrependido do meu voto. Então, o Alessandro ele tem um problema muito grande em assumir e aceitar que ele tem tomado posturas equivocadas. E o povo, o eleitor que colocou ele aí, ele só é senador, não é por ele mesmo. Ele não é senador por si só, porque ele não conseguiria, com um único voto, se eleger. Ele se elegeu com o voto de eleitores que estão completamente decepcionados, né? Se pudesse pedir a devolução no PROCON desse voto, por conta de quanto que fomos frustrados com a postura que ele tem tomado, como ódio raivoso ao presidente Bolsonaro. Agora quer obrigar ao presidente a provar aquilo que ele disse. Ora, então eu vou obrigar também ao senador da República provar que eu estou intentando contra a vida dele. Ou então eu vou inquiri-lo naquela questão chamada denunciação caluniosa, porque ele está sendo calunioso contra a minha pessoa, insinuando que eu estou atentando contra a vida dele, que eu desejo a morte dele, o que é um absurdo. Eu quero vida longa, espero que ele tenha juízo e, de preferência, fora da política. Lúcio Flávio, a gente percebe na CPI da pandemia um encaminhamento do qual faz parte o senador Alessandro Vieira, de negociatas para se obter vacinas contra a pandemia dentro do Ministério da Saúde. Qual é a avaliação que você faz desse trabalho e dessas denúncias? Gilmar, é importante que a gente lembre que essa negociata nada tem a ver com o presidente da República. Se ela aconteceu, que ela seja apurada e que esses negociantes sejam todos julgados e devidamente punidos pela irresponsabilidade dos seus atos. Mas o fato é, nós estamos há mais de 2 anos e meio, Gilmar Carvalho, num governo em que não há sequer um indiciamento de corrupção. Nós vivíamos em tempos passados, nós que temos idade suficiente para ter tido maturidade nas gestões passadas da presidência da República, nós vivíamos tempos passados em que não havia sequer uma semana sem denúncia de corrupção, sem ministro preso, sem empresário lobista sendo acusado, e nós temos vivido 2 longos anos, 2 anos e meio, sem que isso aconteça. Bolsonaro formou ministérios sem sequer compor com o Congresso Nacional ou o Senado Nacional. Muitos o criticavam, porque falava que isso interfere na governabilidade, que isso interfere na coalizão. E hoje, quando o presidente diz, ok, então vamos preparar a governabilidade, o criticam por estar aliado aí com o maior bloco que existe no Congresso Nacional, que é o chamado Centrão. Então, o governo federal nada tem responsabilidade sobre um servidor que possa ter feito algum tipo de indução à corrupção. Mas o fato é,
não houve corrupção, o fato é, não houve gasto do dinheiro público, o fato é, não houve compra dessa vacina. Este é o fato, independente das ilações e das narrativas que tentem se fazer. E olha, Gilmar, convenhamos, olha quem tem feito as ilações. Um Omar Aziz, um Renan Calheiros, essas as pessoas às quais o senador Alessandro Vieira se soma, corrobora, faz coro no tal do G7, G8, senadores com raivinha do presidente Bolsonaro, que numa CPI, que era para fazer justiça, fazem seletividade de quem quer ouvir, seletividade da verdade. Essa verdade aqui eu não quero ouvir, essa convém, então eu vou tratar com muito carinho, vou tratar com flores, essa aqui eu me levanto e dou as costas. Isto pode ser qualquer coisa, menos justiça. Isso é uma palhaçada, e é uma palhaçada num circo que está custando muito caro para o cidadão brasileiro, que é o preço que pagamos de manutenção dessa CPI no Senado da República. É lamentável esse papelão. Então, toda essa narrativa do COVAX, sim, nós convenhamos, não houve compra, não houve gasto de dinheiro público, não tem vacina. E quem quer que tenha feito qualquer indução à corrupção, que seja preso nos limites da lei. Olha, Lúcio Flávio, vou perguntar o seguinte. A imprensa nacional, a chamada grande imprensa, toda ela, está tratando de forma correta, à luz do jornalismo, está tratando de forma correta o presidente da República, na sua opinião? Não, longe disso. A imprensa, a grande imprensa, lamentavelmente, está militando em causa própria, não em relação à nossa nação. Ela não está fazendo isso. Nós temos visto o quanto de narrativas falsas têm sido lançadas contra o governo federal, narrativas, inclusive, palaciosas, inclusive criminosas. Acabaram de vazar informações pessoais da doutora Mayra Pinheiro, que é integrante do Ministério da Saúde e do governo federal. Uma atitude criminosa de um processo que estava em segredo de justiça. Olha só, a imprensa contribuindo com uma atitude criminosa, distribuindo e desovando materiais. Inclusive, diga-se de passagem, os assessores do senador Alessandro Vieira contribuindo com a disseminação dessas informações, jogando até em grupos de WhatsApp as matérias jornalísticas que falam de informações confidenciais do processo da doutora Mayra. E é óbvio, desde a narrativa ridícula, Gilmar, que nós vimos do tal do leite condensado do presidente da República, pelo amor de Deus. A gente vendo uma imprensa que quer desestabilizar o presidente, não se atentando que está desestabilizando um país de 200 milhões de habitantes, 200 milhões de cidadãos, 200 milhões de pessoas, mais de 200 milhões de pessoas que estão sendo colocadas à instabilidade por conta de raivinha de imprensa que está na inanição. Você que está nos assistindo sabe que a inanição é isso aqui, ó, que o governo federal cortou de teta, que era derramada na imprensa, para a imprensa silenciar e não bater como bate hoje no presidente da República. Olha, se já aconteceu na história do Brasil o que está acontecendo hoje contra o presidente da República. Toda a imprensa contra o presidente da República, porque ele não tem liberado o famoso jabá que alimenta o silêncio. Nenhum presidente da história foi tão atacado como o presidente Bolsonaro é, atacado com fake news, atacado, Gilmar, até com pesquisas mentirosas. Olha, nós temos visto os atos da esquerda e do PT completamente esvaziados, com militantes comprados. Eu fiz uma denúncia ontem ao jornalista da sua emissora, da Rádio Jornal, ao jornalista Carlos Batalha, que colocaram pessoas na passeata do Fora Bolsonaro a troco de cesta básica, pessoas que estavam passando fome. Foram convocar pessoas pelo estômago, as pessoas que foram levadas ali pela necessidade, reféns da fome. Então, essas pessoas não têm pudor nenhum. E a imprensa covarde, canalha, noticiando um monte de mentira contra o presidente da República, mas eles não sabem que estão atentando contra a nossa democracia, estão atentando contra o nosso país. Isso vai custar muito caro. A reputação da Globo foi ao lixo. A reputação da emissora Rede Globo foi ao pó por conta dessa insistência. E eles sabem que isso é irreversível. Esse dano trincado na confiança do povo em relação à Rede Globo, que antes confiava no famoso plantão da Rede Globo e hoje já não querem mais ligar nesse canal, isso jamais vai voltar atrás. E a todos que são jornalistas, lembrem,
a memória do povo, um dia ela foi esquecida e apagada, mas em tempos de rede social, o print é eterno. Então, eu, como profissional da comunicação social, que sou formado, graduado e pós-graduado, eu manifesto meu repúdio à postura que a imprensa que milita em dinheiro próprio, milita em causa própria, porque não está ganhando dinheiro do governo, está fazendo com o nosso país. Vejam, era muito mais fácil o Bolsonaro bancar a imprensa. Para ele era muito mais fácil governar se tivesse comprado a imprensa, porque o dinheiro tem, ele poderia ter feito isso. Mas numa atitude de civismo e respeito ao recurso alheio, as portas estão trancadas e eu espero que continue assim. Meu caro Lúcio Flávio, uma última pergunta, por favor. Que depois nós vamos falar sobre eleições aqui em Sergipe. Você, formado em comunicação social, formado em pós-graduado, então, com a sua formação, você já ouviu dizer que o presidente Bolsonaro é um boquiroto. Você já fala demais. Outros dizem, é um doido. Qual é a concepção de Bolsonaro que você tem? A concepção do Bolsonaro que eu tenho é do cidadão comum, é o cidadão da vida real, é o cidadão sem maquiagem, é o cidadão sem efeito especial, é o cidadão do grotão, que fala palavrão, é o cidadão das áreas mais humildes desse país, que tem a boca suja, é o cidadão que não tem medo do juízo alheio, que não tem medo da repercussão que possa vir, que não tem medo da censura, ou daquele famoso, Gilmar, aquela ditadura do politicamente correto. O Bolsonaro representa o povo brasileiro exatamente por isso. E não é à toa que ele não consegue chegar nos aeroportos de tanta gente que invade para querer abraçar, tirar foto, para querer registrar o apoio. Bolsonaro é o verdadeiro cidadão brasileiro de bem desse país, que é cristão, que é conservador, que tem apreço à família, que tem apreço à fé, que tem apreço às crianças, que tem ojeriza à corrupção. Então, pouco importa se o Bolsonaro não está fazendo teatro, se ele não está lendo um texto ali de uma fala que não foi criada por ele, mas por um assessor, pouco importa. O que importa é que ele está sendo vida real na veia. E o que é que eu quero do Bolsonaro? Que ele seja exatamente isso mesmo. Ainda que ele fale uma coisa ou outra que desagrade a um ou outro, ninguém elegeu o Bolsonaro para dormir na cama com ele, para conviver com ele. Elegeu para que ele não seja corrupto, para que nós não tenhamos um Brasil que tivemos há bem pouco tempo. E é isso que o Brasil precisava. Nós sonhar. O brasileiro pedia, pelo amor de Deus, chega de corrupção. Esse era o pedido do brasileiro. E aí nós colocamos um presidente que não tem corrupção há 2 anos e meio. A gente não conseguia ter uma semana sem corrupção. Aí a gente agora tem o presidente que não tem corrupção há 2 anos e meio. E aí a gente fica criando problema onde não tem. Não tem problema para falar de Bolsonaro. Vamos falar que Bolsonaro não usou máscara. Pelo amor de Deus, Bolsonaro é o típico cidadão brasileiro, do grotão, das bairros mais humildes, mais periféricos, que come pastel com caldo de cana, que toma cafezinho e que está no meio do povo. Esse é o presidente Bolsonaro, Gilmar Carvalho, e foi para isso que o povo brasileiro o elegeu. O povo brasileiro votou no Bolsonaro sendo exatamente quem ele é hoje. Se ele mudasse, talvez fosse o que Alessandro Vieira que era uma coisa na campanha eleitoral e quando eleito virou outra. Não, Bolsonaro é o mesmo de quando ele estava na campanha eleitoral para o que ele é hoje. E é isso que faz ele crescer de popularidade a cada tempo, apesar da guerra que ele tem sofrido, com tanta mentira, tanta traição que o cerca. Bolsonaro hoje, além da imprensa, que é inimiga dele, tem um Senado fazendo uma CPI que é inimigo dele, tem um STF que o persegue, ou seja, o presidente Bolsonaro só tem o que é mais importante, o povo ao seu lado. Olha, eu vou dividir essa entrevista em 2 partes. A primeira parte que você acabou de assistir nesta sexta-feira com Lúcio Flávio. A segunda parte nós vamos fazer para a segunda-feira. E vamos começar falando sobre o que disse recentemente o general Braga Neto. E depois vamos falar sobre as eleições em Sergipe. A todos um abraço, muito obrigado. A gente volta na segunda. Tchau, tchau.